Provérbio capítulo 24, versículo 10, diz assim, queridos: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Podemos sentar, amado, em nome de Jesus? Hoje nós vamos falar sobre o tema sujeira e a fé. Não vamos falar sobre esse tema. Eu queria que os irmãos prestassem atenção, que tem algo muito bom que Deus colocou no meu coração. Eu queria falar com os irmãos hoje sobre isso. Às vezes, amados irmãos, quando nós falamos sobre a questão pecado, a gente só vai olhar o pecado como os chamados pecadões, né? Muitos dizem assim: eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu não fiz nada disso, então eu vou para o céu. Então eu estou crente, né? Na verdade, eu sempre falo que, não fazendo apologia a esse tipo de pecado, que esse pecado, na verdade, não tem nada, ele não vai nos trazer a salvação. Mas às vezes aquilo que chamamos de pecadinho, aquilo que a gente achamos que não é pecado, que às vezes nós deixamos passar de lado, né, e achamos que isso não tem nada a ver. E a Bíblia, de alguma forma, ela trata dos dois lados, na verdade. Tanto do lado pecadão, como no lado pecadinho. Assim, entre aspas, né? Jesus Cristo, ele falou assim, olha só, quando ele fala, a própria Bíblia, ela relata isso. Jesus, ele falou sobre o pecadão, né? Lá no capítulo 5, versículo 27 de Mateus, até o versículo 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que comete adultério, atentar para a mulher, esse, para cobiçar, já cometeu adultério. Então ele está falando aqui sobre aquele ato pecadão. E aí a Bíblia fala, e a gente começa a olhar só mais. Então quer dizer que parou por aí, não. Aí quando o apóstolo São João, ele começa a nos detalhar sobre o chamado pecadinhos. Aí nós lemos assim, em 1 João 3,15. Observe só: qualquer que aborrece o seu irmão, esse é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. De um lado, Jesus, ele deixa claro sobre os pecadores, que vai nos tirar da presença de Deus. Mas o apóstolo João, ele vai um pouquinho mais além, fala dos pecadinhos. Porque é tudo aquilo que às vezes nós achamos que não. Uma palavra dura que falamos para os nossos irmãos, às vezes um olhar meio fora do contexto do que está a circunstância do momento. Isso pode, de alguma forma, também ferir também os nossos irmãos. A Bíblia fala que quem faz isso, ele comete um homicídio, ele comete um pecado. E então, a Bíblia, o apóstolo João, ele nos orienta a vigiarmos também nesta área. Essa área que aparentemente é uma área que não vai transmitir algo, né, que venha parecer que eu vou para o inferno. Esse talvez seja o nosso problema hoje. Que às vezes achamos que as coisas tão pequenininhas, que a qual é um convívio. Por isso que a igreja é uma família. E o convívio da igreja, na verdade, vai fazer com que a gente entenda isso. Eu sempre falo que a igreja, né, pastor, é o lugar que tem mais problema, né? É um lugar problemático, vamos dizer assim, é verdade, né, amados? Mas é aqui que nós vamos aprender a ser cristão. Aqui que a gente vai aprender a nos posicionar. E aqui que vai moldar o nosso caráter, porque às vezes, na bonança, quando a gente vive com quem nós amamos, com quem nós achamos que é tudo legal, porque a igreja é necessário que a igreja tenha retiro. No retiro que você vai conhecer o seu irmão. Nos cultos, na verdade, é a paz do Senhor para cá, a paz do Senhor para cá, vamos para os nossos lares, mas é no convívio contínuo que a gente vai entender quem são nossos irmãos. Eu me lembro uma vez que tinha uns irmãos lá na igreja que pareciam pessoas fantásticas, né? Fantásticas. Aí vamos fazer um retiro, pastor. Fazer um retiro. Quando nós chegamos no retiro, nós vamos descobrir uma face da outra parte dessa pessoa. E você, Jesus, eu não sabia que essa pessoa era assim.
mas lá que nós vamos conhecer ela. Uma vez chegou um jovem pastor na igreja, e aí ele pregava muito bem, era grande, né? Pregava muito bem, aí nós vamos lá bater um futebol. Né, pastor? Hoje você não pode jogar futebol, né? Eu também, né? Acho que eu e o pastor Beto estamos na reserva, viu, irmãos? Né? No departamento médico do time, né? E aí, lá no futebol, começou lá o futebol, brincadeira entre nós, e começou o negócio a ficar sério. E essa pessoa começou a discutir dentro de campo. Aí o cara chegou, uma pessoa chegou e disse, esse camarada aí é pastor? Aí eu costei a cabeça, né, assim, né? Tá entendendo? É lá que a gente vai conhecer. Então o convívio em si vai ver que existe algo que nós precisamos mudar a cada dia. Mudar a cada dia. É por isso que a igreja, na verdade, os cultos são as manutenção da nossa própria vida. A gente vai aqui, vem para os cultos, para quê? Para ouvir os ensinamentos, para ouvir, né, o que precisamos fazer, para que quando chegarmos lá fora, sabemos como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas estão ao redor de você, procurando obter algo bom de você? Às vezes nós deixamos que algo ruim saia de nós. E as pessoas precisavam ouvir coisas boas, e no final das contas, elas não conseguiram obter os resultados que ela queria. Imagine, né, se nós não tomássemos banho. Já viu já, irmãos? No princípio, quando você não toma banho, eu quero que aqui não é esse caso aqui, né, mas nós aqui tomamos banho todos os dias. Mas vamos lá. Existem casos que às vezes a pessoa não toma banho. No início, que você está ali, né, não tomou banho naquele dia, tudo está perfeito. Mas vai passando os dias, você não vai obtendo a higiene necessária que deveria obter. Vai chegar um dia que aquilo vai começar a estar estranho. Está estranho. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Se a gente, na verdade, não tiver manutenção diária, o que é o crente ter manutenção? Ele não parar de orar. Ele sempre está em contato com a palavra de Deus. Ele está na igreja prestando atenção, porque sempre Deus vai falar conosco em todos os cultos. Independente de quem esteja pregando, ou que esteja cantando, quem for. Não estamos aqui atrás de grandes vozes, de grandes músicos, né? No meu caso é esse. Não, a gente está aqui atrás de coisas belíssimas. O nosso objetivo aqui é somente deixarmos Deus nos usar, porque tem pessoas que vêm ao culto, como eu, como todos nós, querendo ouvir algo para podermos limpar dentro de nós. Amanhã é segunda-feira. Quem sabe de nós aqui o que nós vamos encontrar no dia da manhã, no trabalho, no dia a dia dos nossos lares? Nós não sabemos, amados. Por isso que nós temos que começar a fazer as manutenções diárias. Né? Como nós temos que tomar banho todos os dias para ficar bem cheiroso, bem bonitinho, né? Então precisamos também estar todos os dias lendo a Bíblia, fazendo nossas devoções. Oração não pode faltar no nosso dia a dia. Porque se nós pararmos de orar, queridos irmãos, pode ter certeza que não vamos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. E quando nós não estamos sensíveis à voz de Deus, o diabo não vai perder tempo. Ele vai sempre colocar coisinhas para sujar a nossa mente. Hoje a mídia, amados, infelizmente, a tendência dela exatamente é o quê? É nos trazer o audiovisual que nós chamamos. Você vê coisas e aquilo começa, né, a entrar dentro de você, e aquilo começa a trabalhar dentro de você de uma tal forma que quando você vai perceber, você já está falando coisas que não devia, está cantando coisas música que não deveria cantar. Que vê uma coisa, é você ouvir música o dia todo. Música que não crente. Eu trabalhei uma vez numa loja, queridos irmãos, não tem ideia. Era macumba o dia todo naquela empresa. Eu tinha que ouvir aquelas macumbadas, aquela coisa tudo na minha cabeça, aquele bate-bate aqui, bate-bate ali. E eu saía dali, sabe, e se eu não vigiasse, eu acabava fazendo, né, um outro dia.
E nós temos que ter então nós estamos vulneráveis a este mundo. E nós precisamos da oração contínua, precisamos da manutenção da leitura da palavra de Deus. O que Deus vai falar com você? O que precisamos ouvir de Deus? Então tudo isso precisa. Porque estamos vivendo num mundo onde tudo está bem expostos, amados. Bem claros. A televisão hoje, a mídia, a internet, tudo está sempre posicionando para o único objetivo, nos tirar da presença de Deus. Porque às vezes nós podemos estar na igreja, podemos cantar nos grupos, até mesmo sermos pastores, mas isso não significa se eu estou com Deus ou não estou com Deus. O que significa que eu estou com Deus? Não, é lá dentro do meu dia a dia, na minha casa, onde o pastor não está presente, aonde as pessoas não estão presentes, é ali que eu vou mostrar para mim mesmo se eu estou ou não com Deus. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Será que nós estamos mesmo? Porque, na verdade, não existe vamos brincar um pouquinho aqui agora, só para poder te contar um pouquinho. Quando você entra no banheiro, tranca a porta, eu fazia isso muito quando era adolescente, irmãos. Eu trancava a porta, ligava o chuveiro e ficava olhando para o chuveiro cair, não tomava banho não. Aí um dia, a minha tia, danada ela, né? Eu estou ouvindo, lá eu sou vaguinho lá em casa, né? Olha, o vaguinho não está tomando banho, porque eu estou só ouvindo o chuveiro bater no chão, bater no piso. Assim, caramba, então vou ter que arrumar outro esquema aqui agora. Olha só a ideia de um camarada, de uma criança. Aí eu fui lá, comecei a botar só a mão e bater debaixo do chuveiro para dizer que a água estava batendo em mim. Mas ninguém estava vendo que eu não estava tomando banho. Então é assim a nossa vida. Que às vezes nós achamos que a pessoa está lendo Bíblia, está orando, etc., mas é lá no momento nosso, quando nós fechamos a porta do nosso banheiro ou do nosso quarto, é que nós vamos ou não estar com Deus ou não. É ali que é o ponto de partida nosso. Não é estar apenas com um membro de uma igreja ou estar na igreja que vai significar alguma coisa para nós. O que vai significar é quando nós estamos sozinhos com Deus. É aquele momento onde somente está o meu pensamento e Deus. Onde está o meu coração e Deus. Ali ninguém está vendo. A água está batendo, eu estou dizendo, olha, ele está no banheiro. Não, então, olha, fulano foi tomar banho. Mas não está tomando banho coisa nenhuma, eu não fazia isso. Aí até que um dia minha mãe me forçou, agora vou ter que tomar banho agora, né? Senão ela vai ter que entrar aqui e me dar banho, fica feio demais, né? De 10 anos tomar banho, né? Então, é essa a situação hoje. Precisamos nos purificar a cada dia. Eu falo isso porque todos nós precisamos disso no nosso dia a dia. Né? Então a gente precisa nos voltar para Deus de uma forma que, não porque alguém tem que ver que eu estou voltado para Deus. Não porque alguém tem que ver que eu sou crente. Ao contrário, ninguém precisa saber se é o que eu estou fazendo no meu dia a dia. O que precisa saber é Deus que precisa saber, Ele que tem que ver se eu estou ou não com Ele. É essa a questão hoje. Precisamos nos voltar inteiramente para o Senhor. Sabe que quando você sai para as ruas, você automaticamente vai passar, você vai para a rua. Por exemplo, quem mora nessas estradas malucas aí, você vai receber a poluição. Não é verdade? Isso é que acontece com a gente. As irmãs, geralmente, quando, né, que gosta muito de passar aquele negócio no rosto, quando vai limpar, vai ver tudo sujo, né? E a gente, na verdade, se a gente for fazer um exemplo, faça um exemplo só. Você vai lá, pega o algodão com álcool e passa na sua pele quando você chegar em casa, no seu dia a dia. Você vai ficar, tá sujo. Tá sujo. Deixa eu tocar o microfone aqui, ver se... Amém. Melhorou um pouquinho. Tá sujo, não tá? É a mesma coisa somos nós. Nós, às vezes, não vimos a impureza que está em nós. É como eu falei, é chamado os pecadinhos. Nós não damos muita importância a esses pecadinhos, no que nós falamos, no que nós olhamos, no que nós pensamos no nosso dia a dia.
não dão importância, sabe, aquele julgamento precipitado que fizemos com o nosso irmão, aquela palavra que eu achei que aqueles que falam assim, um dia chegou uma irmã para mim, estava dando aula em escola dominical, pastor, eu falo que me dê a telha, eu falo mesmo, irmã, eu falei assim, olha, tomar muito cuidado nessa palavra que eu falo que me dê na telha, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir o que você tem a dizer que se chama verdade. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, amados. Porque a gente pode ferir o nosso irmão, pode ferir as pessoas que estão ao nosso lado. E se nós não nos posicionarmos e falarmos coisas que não deviam, você vai saber que você matou alguém, você feriu um coração e não está sabendo, porque só quem sabe é quem é ferido. É por isso que temos que tomar cuidado. E podemos orar ao Senhor, pedir orientação ao nosso Espírito Santo, para que nós podamos viver em contato com Ele. Ignorarmos, né? Ignorarmos o que às vezes, né, a nossa consciência está nos falando. É muito bom. Não é muito bom, quer dizer. Nós temos que... A consciência sempre vai dizer, você fez isso, você fez aquilo. Você precisa pedir perdão ao teu irmão. Aí você não pede perdão ao teu irmão. Você não pede perdão a ele. Diz a Bíblia o seguinte, se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, você faz o seguinte, não venha até o altar. Não traga a tua oferta até o altar. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e traz a tua oferta até o altar. O que é ofertar ao Senhor? É o que eu estou fazendo aqui hoje, que as irmãs fazem constantemente, falar, testemunhar. Quando nós fizemos alguma coisa na igreja, nós estamos ofertando a Deus. E às vezes nós estamos pregando na igreja com o nosso irmão ferido. Estamos cantando na igreja com o nosso irmão ferido. Então, precisamos, né, entender essa questão que é muito séria para o nosso contínuo no nosso dia a dia. Nós somos crentes não somente porque nós temos uma posição, nós somos crentes porque nós precisamos ir para o céu e tem pessoas que estão ao nosso lado que também precisam ir para o céu. Então, por isso, precisamos ler mais a Bíblia, voltamos a dizer, orar mais. Quantas vezes nós oramos por dia? Eu contei aqui um testemunho para os irmãos, na época que eu vim aqui, eu vou até, para aqueles que não ouviram, fizemos um trabalho de oração de 100 dias de oração. E aí, quando chegou lá nos 50 dias de oração, na metade, né, dessa campanha de 100 dias, algo aconteceu inusitado. Alguém quis nos ferir, quis manchar a nossa imagem, e até prejudicando aqueles que estavam próximos de nós. Aí o que eu fiz? A minha oração, eu tinha que orar até menos, não podia orar menos de 15 minutos, que foi o propósito que eu fiz com Deus. Eu orava 15 minutos. E agora, nós mudamos depois desse episódio. Agora em vez de orarmos 15 minutos, agora vamos orar 20 minutos. Mudamos a história. Se o diabo quer atacar você, porque pode ter certeza de uma coisa, quando você começar a fazer um propósito com Deus, com certeza ele vai criar todas as situações para você não persistir, para você parar. Tudo que ele quer é isso, que você pare, que você não prossiga, porque ele sabe muito bem o poder de uma oração. Ele sabe muito bem o poder quando você obtém conhecimento, quando você conhece, porque a Bíblia fala que por falta de conhecimento, o povo de Israel foi destruído. Tudo que ele quer é destruir a sua família. Nosso irmão que falou sobre o propósito do diabo, que é matar, roubar e destruir, é exatamente isso que ele quer fazer na nossa vida continuamente. Ele quer matar todos os nossos sonhos, ele quer roubar as nossas promessas, ele quer matar tudo de nós. Mas Deus falou também nesta passagem de João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância.
Essa é a realidade da nossa vida hoje. É claro que a fé, na verdade, não tem a ver com o nosso dia, aquele que se expõe diariamente. A fé não é algo que você vê, é algo que você acredita. Se você acredita que Deus falou contigo, se você acredita que Deus te disse essa palavra, firme-se nela. Não vem nessa de dizer que alguém vai dizer ao contrário para você. O que prevalece é o que Deus disse. Às vezes nós estamos dando muito ouvido a essas palavras a qual ouvimos no nosso dia a dia. Não vamos sair fora disso. O que a Bíblia fala sobre isso? Fulano falou que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai chover fogo do céu, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Aonde você leu na Bíblia que Jesus ele mencionou alguma coisa semelhante a isso? Então precisamos voltarmos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Voltarmos por aquilo que Deus tem nos falado na sua palavra. E não permitir de hipótese alguma. Olha o que o autor aos Hebreus disse. E é bem claro, o doutor já conhece a passagem, mas eu quero citá-la novamente para os irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Olha, vamos agora em princípio em parte desse versículo. Primeiramente, sem fé é impossível você agradar a Deus. Quer dizer, você tem que crer o que ele falou. E se você aqui fala, né, que se você se aproxima de Deus, como é que se aproxima de Deus? Em oração. Como é que você vai se aproximar de alguém que você não creia que ele existe? Mas pastor, eu creio que Deus existe. Não, talvez eu falo que Deus existe, mas a minha prática, o meu pensamento, o meu coração, o meu dia a dia que eu convivo, eu estou dizendo que Deus não existe. Como? Isso não vai acontecer na minha vida. Eu não creio, né? Às vezes nós falamos que cremos, mas a nossa prática, ela fala completamente ao contrário. E que Deus não somente creia que Ele existe, que também Ele vai recompensar todos aqueles que o buscam. Você quer ser recompensado por Deus? Na Bíblia, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai observar que todos os homens que buscaram a Deus e creram que Ele existe, todos eles foram recompensados, e digamos de passagem, muito bem recompensados. Todos eles receberam vitórias, receberam bênção. Moisés passou 40 anos no deserto, mas ele creu que Deus existe, e ele viu Deus, ele conversou com Deus, ele foi recompensado por Deus. Davi passou aproximadamente uns 10 anos fugindo de Saul, mas depois ele foi recompensado por Deus, porque Davi aceitava em Deus, e ele cria que Deus existia. Ele foi recompensado por Deus. Às vezes nós dizemos muito fácil, quando aquilo que Deus está se posicionando para poder nos dar, porque nós deixamos que a poeira do mundo, que são as demandas do diabo, elas nos sujam os nossos ouvidos. Você já viu irmãos, que às vezes tem época que a gente tem que dar uma limpada no ouvido, né? Não é tirar tudo, que não pode fazer isso. Os irmãos sabem que não pode futucar o ouvido não, né, amado? Né? Mas tem que tirar aquele resíduo que fica lá, que você às vezes fica ouvindo aqueles zunidos, né? Aí quando você tira aquele resíduo, você fica ouvindo bem. É assim também com o nosso ouvido espiritual. Precisamos limpar-nos cada dia, para nós podermos ouvir e estar sensível à voz de Deus na nossa vida. Porque se você não estiver se purificando a cada dia, você não vai entender a razão de Deus na sua vida. Uma das coisas que tem sempre nos segurado é a chamada ansiedade. Observe que Jesus falou sobre isso
Eu queria que trazer essa palavra para vocês, que vocês entendam. Olha só, olha. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34, fala assim, olha, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe, não. Tem pessoas que... Sabe o que significa preocupação? Isso, sofrer antes do tempo. Eu, irmão, já sabe, viu? A sofrer antes do tempo. Estamos sofrendo de algo que ainda nem chegou. Estamos agora pensando de algo que ainda nem aconteceu. Já estamos preocupados. E isso tem levado muitos cristãos, muitos de nós, às vezes, a não receber aquilo que Deus tem para poder nos dar. Lembra que eu falei? Não apenas dizer que eu creio que em Deus, que Ele existe, que Ele é. Não, eu tenho que acreditar que mesmo que as circunstâncias estão dizendo ao contrário, mas Deus disse que vai acontecer na sua vida. Aleluia, Deus! Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E você faz parte disso. Vamos buscar o reino de Deus, a sua justiça. E como fazer tudo isso? Como limpar todas as sujeiras a qual nós obtemos no nosso dia a dia? Primeiramente, diz aqui João, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Confessamos a Deus. Você quer agradar a Deus? Olha só, vou dar um conselho para os irmãos aqui. Você quer agradar a Deus? Existe algo que Deus se agrada muito. Mesmo que você erre, mesmo que você peque, mas Deus vai se agradar quando você fazer uma simples ação. Olha para o teu coração e fala para Deus tudo que está no teu coração. Pode ser a coisa mais pior da vida. Pode ser aquela situação que você fala assim, eu estou com ódio daquela irmã. Senhor, se eu pudesse eu pegava ela agora. Senhor, se eu pudesse eu fazia isso. Senhor, olha como está meu coração, Senhor. Olha para ele, olha como eu estou com ódio. Eu estou com raiva. Né? Faça isso para Deus. Revele para Deus o que está no teu coração. Não que Deus não saiba, Deus sabe, né? Mas Ele quer que você fale isso para Ele. Existe uma dinâmica na psicologia que fala que quanto mais você desabafa e você fala dos seus problemas, depois é uma forma de você se aliviar e se libertar deles. Tem coisas que nós carregamos e fazemos questões de carregar que não é de Deus. E você tem que falar para Deus. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é de Cristo, então você tem que tomar posse de que você não está debaixo de uma condenação, de uma maldição, mas está debaixo da bênção do Senhor, da glória do Senhor. É isso que nos basta. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 7:29. Vede, isso tão somente achei. O que Deus fez ao homem reto, mas ele busca muitas invenções. Quer dizer o seguinte, Deus fez tudo perfeito, tudo bonitinho para nós. Mas nós queremos acrescentar ou inventar coisas que vai sempre nos prejudicar. Já viu já? O caminho de Deus, você quer mudar o caminho dele. O Salomão lhe fala que há caminhos que parecem perfeitos para nós. Não é aquilo? Isso aqui é o que eu quero.
A princípio, aquilo até te traz uma satisfação. Mas a Bíblia fala que o final desse caminho, quando nós criamos ele, é caminho de morte. Nós vamos sempre achar aquilo que não deveríamos achar. Mas quando nós acreditamos em Deus, acreditamos na sua palavra, temos certeza absoluta que mesmo que aparentemente está tudo torto, está tudo complicado, é sempre assim, né? Quando você começa a querer fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que você sempre vai se defrontar com problema. Mas saiba que Deus está contigo nesses problemas. Então, queridos, às vezes nós dizemos isso e acreditamos que estamos bem. Esse talvez seja outro problema. Acharmos que nós estamos bem. Uma vez na igreja, muitos anos atrás, teve um encontro de jovens na igreja, e o irmão falou uma coisa que, no dia, eu fiquei chateado. Não, vou ter que procurar esse negócio. Ele chegou para a igreja: quem está doente aqui? Ele levantou a mão. Ninguém levantou a mão, nem eu. Nem eu levantei a mão. Se eu vou dizer que eu estou doente, não estou doente, pô. Aí ele olhou, ninguém levantou a mão, aí ele começou a pregar. No final da pregação, todo mundo levantou a mão. Porque chegamos a uma realidade que nós precisamos de cura todos os dias. Quem de nós aqui vamos dizer que estamos bem? Não. A Bíblia fala que Deus falou que o nosso coração ele é perverso e enganoso. Tudo que nós não precisamos fazer é acreditar o que o nosso coração fala. Quer ver uma coisa? Quando se fala em coração, quantos divórcios hoje estão aí hoje? Por causa de coração. Meu coração falou para eu casar com esse, né? Casou, se deu mal. Às vezes nós somos enganados. Mas quando nós deixamos que Deus fala, o coração ele quer uma coisa, mas Deus está falando algo. Então vamos optar por aquilo que Deus está falando. Não acredite no teu coração. Porque a Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração. E tudo que você as suas ações, o seu dia a dia, vai ser segundo o que está no teu coração. Até cura. Você quer ser curado? Quer receber uma cura de Deus na sua vida, um milagre de Deus? Até isso precisa que o nosso coração acredite nisso. Eu falei aqui sobre a questão eu não lembro aqui da hérnia, até hoje, amado, não está doendo nada mais da hérnia aqui não, pastor. Acabou. Porque eu acreditei que Deus estava na minha vida. Eu acreditei que Deus pode fazer a obra. Que Ele é o Deus do milagre. E se você crê, Ele é Deus que vai curar toda a sua enfermidade. Como nós podemos ver aqui o testemunho do garoto, não falha memória, né? Que tá bem, ou está curado hoje, está abençoado hoje. Amém. É isso aí, crê. Determinar. Mas aí, o que eu estou vendo, não é isso. Não quero saber o que eu estou vendo. Eu quero saber o que eu estou crendo. Não importa o que a circunstância está me dizendo. O que importa é o que Deus falou e nada mais do que isso.